Boa noite, pessoal. Eu vou abrir aqui o microfone, vou deixar aberto o microfone de vocês para que se alguém quiser fazer algum comentário em algum certo momento interromper para tirar dúvidas. Quero agradecer aí o Fernando novamente por estar nos presenteando aí com o curso. Fez aí na parceria para todo mundo essas aulas aí. Ele está estudando isso já há muito tempo, né? Muitas das coisas aí é em inglês, conteúdos em inglês que não está no nosso, está em comunidades, né, de diversos projetos. Então, muita gente acaba não acessando. Tem questão que tem cursos também aqui no Brasil, mas ainda tem conteúdos ali que o Fernando vai chegar a comentar com a gente que ainda o pessoal não chegou nesse nível ainda, né, do que ele vai passar para a gente ainda, principalmente acho que na aula 3. Então, aí eu quero agradecer a todo mundo que está presente. Toca a ficha, Fernando. Então, boa noite a todos aí, gurizada. É um prazer novamente estar aqui, tá? Então, nós vamos rapidamente primeiro, só dar uma passadinha rápida, que tem bastante gente que não estava... Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos primeiro organizar isso aqui para cá. Ok. E aí nós vamos ao contrário. Deu ruim aqui, peraí. Isso aqui para cá. Isso aqui fica aqui. Isso aqui sai daqui. Nós vamos compartilhar esta aqui. Já deu uma olhadinha? Está aparecendo para todo mundo já? Tela? Tá aparecendo. Show. Então, gente, rapidamente, então, boa noite. O futuro, como eu falei para todo mundo rapidamente semana passada, cripto futuro já chegou, a revolução já começou, e daqui para frente agora não tem voltar para trás, né? Então, rapidamente, a gente conversou um pouquinho semana passada sobre a coisa básica no cripto, né, que é fazer a sua própria pesquisa. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não sou investidor profissional, não sou AI, não sou nada. Eu sou um engenheiro que trabalha numa função que adora adora no tempo vago estudar um pouquinho de finanças e cripto. Então, o que todo mundo diz é do you know research? Nada do que eu falo vocês acreditem 100%. Vão lá, leiam, estudem. Se tiver pergunta, voltem. E cada um segue as suas recomendações de investimento aí. Beleza? Rapidamente, a gente vai falar algumas coisas sobre criptomoedas, blockchain, mecanismos de consenso, a gente falou semana passada, e que chegamos no Bitcoin, tá? E hoje a gente vai falar sobre Ethereum e daqui para frente, tá? Então, rapidamente, aquilo que a gente conversou, João quer passar uma transação para 30 Bitcoins para Ana. Na verdade, um fica com 18 rapidamente. Por quê? Porque 2 Bitcoins é o transaction fee que a gente fala, que nada mais é que a assinatura digital. Tá? O problema maior que a gente tem hoje no cripto chama-se double spending, e é esse problema que os mineradores resolvem através do Proof of Stake, Proof of Work no Bitcoin, que nada são mais que blocos que são minerados através do Proof of Work, e que a gente tem o blockchain. Isso passa para todo mundo. Okay? Rapidamente, blockchain é uma versão, nada mais é que um livro razão, público digital, onde todas as transações ocorrem rapidamente. Ok? Todos os potenciais que a gente comentou, grande objetivo do blockchain nada mais é que validar, encontrar e comunicar para todo mundo todas as transações que estão acontecendo. E o principal motivo é a gente não precisa de uma autoridade central, qualquer pessoa pode participar disso. Ok? Criptomoedas no passado, desde 94, já existiam, nunca foram bem sucedidas por os 4 principais motivos: não tinha adoção de ponto de vendas, eram centralizadas, tinha um problema de garantia que não existia, o cara não podia gastar 2 vezes o mesmo dinheiro, e os mecanismos de consenso não funcionavam. Tá? Criptografia, os principais motivos é validar as transações, então para nós fica isso de uma maneira bem clara. Tá? Apareceu aqui. A gente tem os dois algoritmos de verificação, que são os hashes, que é o SHA-246, que é do Bitcoin, e o QCAC 256, que é da Ethereum. No vídeo a gente deu uma demonstração de como funciona a função do hash, que é muito interessante. Quem quiser tirar dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem ou assiste a aula
e depois manda mensagem sem problema nenhum disso. Tá? Os mecanismos de consenso, que é o Proof of Work, que é o Bitcoin, que vai ser a única das grandes moedas que vai ficar com o Proof of Work. Proof of Stake, que é o futuro da Ethereum, que logo vai se tornar Proof of Stake, hoje é Proof of Work. Proof of Activity, que é um dos mecanismos que a Solana usa. Proof of Burn Capacity and Lapse Time, outros tokens menores que são utilizados. Beleza? Rapidamente, como é que foi criado o Proof of Work? Nada mais é do que a gente tentar encontrar uma sequência de caracteres chamada de hash, que tem um número que a dificuldade é dada pela quantidade de zeros à esquerda. Tá? Quando tu vai receber quando tu está minerando um bloco, tu recebe o hash anterior, tu recebe as transações que tu vai validar, tu recebe o timestamp, e o que tu procura? O nonce. O que é um nonce? Random number used once. O número aleatório que só existe uma vez. Tá? E a partir disso, ele vai te dar o hash com o número de zeros à esquerda. Tá? Qualquer hash com o número de zeros à esquerda vai ter um nonce, que só vai existir um nonce para cada hash. Tá? Hoje o Bitcoin procura hashes com 15 zeros à esquerda. Essa é a dificuldade. 2 na N. Então a dificuldade para te encontrar um hash hoje é 2 elevado na potência 15. Trilhões de oportunidades. Tá? É bem interessante. Sempre no Proof of Work, a rede que suporta a corrente mais longa tem correntes anteriores que saem, que talvez podem ser forks ou simplesmente podem ser tentativas falsas de seguir a rede. Tá, Proof of Stake, que a gente vai começar a falar um pouquinho daqui para frente, eu só vou revisar isso aqui. Nada mais é que stake significa tu deixar teu dinheiro parado, os teus tokens parados, para te ser um validador da rede. Então, cada rede tem um número X de tokens que tem que ser guardados. Eu dou exemplo sempre da Avalanche, que para te ser um validador, tu tem que ter no mínimo 1000 AVAX, que é o token da Avalanche. E na proporção, quanto maior o número de tokens, maior é a tua chance de ser validador e tu vai ter uma importância maior na rede de validação. Esse é o grande questão da descentralização. Nós vamos falar hoje sobre o tripé do tripé da Ethereum, o tripé da blockchain, que é descentralização, que é número de transações por segundo e que é outras coisas ao redor disso. Tá? Mais ou menos, depois a gente conversou um pouquinho sobre Bitcoin, infinito, o número de Bitcoins, como vai acontecer. Falamos sobre os halvings, que nada mais é que quando a recompensa para te minerar um Bitcoin cai pela metade, ocorre a 4 anos. A cada 4 anos, não é bem exatamente 4 anos, é pelo número X de Bitcoin, mas acaba acontecendo a cada 4 anos. Tá? E o próximo vai acontecer, o quanto utiliza de energia. Então, mais ou menos, a gente passei rapidamente um pouquinho de tudo. Alguém tem ainda alguma pergunta sobre a primeira aula ou sobre alguma coisa que eu falei agora? Especialmente as pessoas que têm. Eu tô olhando aqui, quem quiser mandar no chat lá também de criptos, pode mandar, fica à vontade. Vou puxar para cá os meus chats também. Eu tô, qualquer coisa, eu te ajudo a monitorar aqui, se tiver alguma ali eu posso dar uma lida. Beleza. Cripto segundo dia, como eu falei, o futuro já chegou, então vamos começar falando sobre hoje. A gente vai focar bastante no quê? De novo, do Ono Research, não é sugestão de investimento, nada mais que a rede que começou a revolucionar as finanças descentralizadas, que é a Ethereum. Tá? Então, um pouquinho da história da Ethereum. A Ethereum foi criada, na verdade, em 2014. Na verdade, ela começou a ser o primeiro white paper, foi publicado em 2013, escrito pelo Vitalik Buterin, que é o principal desenvolvedor até hoje da Ethereum, tá? E o Gavin Wood, tá? Que são os dois principais. Existem outros fundadores, mas que saíram ao longo do tempo e não são muito interessantes, tá? E ela realmente entrou em utilização, tá? Em 2014, tá? Uma das coisas bem importantes que aconteceu no ano de 2016 foi que a gente teve o DAO, um hack da DAO da Ethereum. A Ethereum tem uma DAO, que é Decentralized Organization, tá? Que a gente vai conversar sobre isso no futuro, tá? Em que 6,6 milhões de Ether foram retirados por esse hack da Ethereum.
como foi colocado em votação na DAO o que queria ser feito, foi decidido que esses recursos seriam voltados à rede, tá? Pela primeira vez isso aconteceu e uma das únicas vezes, tá? E iria se devolver esses recursos às pessoas que os detinham, tá? E nesse momento, 15% dos participantes da Ethereum que votaram a favor acharam que aquilo não deveria ter sido feito e mantiveram e tiveram um fork da rede e a gente separou a rede em Ethereum e em Ethereum Classic, tá? Então, se vocês olharem hoje, existem as duas moedas, a Ethereum e a Ethereum Classic, tá? Com certeza a Ethereum que se desenvolveu muito mais, mas tem ainda muitas pessoas que acreditam que a Ethereum Classic seja como é que eu vou dizer assim, tenha seu valor, ok? Qual delas é a Aqui tem Classic? hoje, a Classic foi o fork dos 15%. O que fica hoje é Ethereum. O nome se manteve. A Classic, eles mantiveram o nome de Classic, porque a que não utilizou o fork não devolveu os tokens aos participantes. Então, o que a gente vai falar hoje é Ethereum. Nota Ethereum Classic. Ok? Então, a Ethereum ela é uma blockchain descentralizada, como tudo que a gente está conversando. Tá? A gente conversou semana passada a respeito do Bitcoin, tá? Que o Bitcoin, um bloco era minerado a cada 10 minutos. Tá? Então, o tamanho da velocidade, porque o bloco do Bitcoin ele tem um cap, em inglês, que ele tem um limite máximo de 10 megas, de 1 mega, desculpa, tá? E já na Ethereum a gente já tem a primeira evolução da blockchain, que a gente acaba fazendo 15 transações por segundo. Então, os mineradores mineram 15 transações por segundo. Então, já tem uma grande evolução de um bloco a cada 10 minutos para 15 blocos sendo minerados para cada 15 segundos. Isso, na época, já foi uma grande revolução, tá? Mas, com o decorrer do tempo, com o desenvolvimento da DeFi, Decentralized Finance, foi se dando conta que isso era muito pouco. Tá? Isso aconteceu ao longo do tempo e isso desencadeou outras coisas, que é o que hoje acontece na evolução da Ethereum. Com a Ethereum, quando foi lançado, uma das principais questões que o Vitalik escreveu e conversou no white paper era que o Bitcoin era uma moeda virtual, mas eles não tinham uma boa linguagem de programação. Tu pode utilizar alguns scripts, mas tu não pode fazer nenhum programa com loops e outras questões que validem. Tá? Então, esse era o principal catch, da grande diferença que quando o Ethereum foi criada com relação ao Bitcoin, que era uma evolução ao Bitcoin, onde permitia que tu criasse, tu tinha uma linguagem de programação específica e tu poderia criar várias operações com esses programas, tá? E nada mais isso se tornou ao longo do tempo do que a gente chama hoje de smart contracts, que nada mais é o contrato inteligente, tá? Que é um contrato, nada mais é que um programa que delimita quais são as transações e as condições necessárias para que esse contrato seja validado, e uma vez esse contrato na rede, ele vai ser sempre validado. Tá? Esse contrato vai estar em todos os nós das redes, tá? E será validado. Todas essas transações, como no Bitcoin, elas são imutáveis, elas podem ser verificadas e distribuídas de maneira segura para a rede, tá? E dando visibilidade para todos os outros, tá? Essa é a grande vantagem. Então, toda vez que tu cria um contrato inteligente, esse contrato é enviado à rede e todos os nós detêm esse contrato. Não fica só contigo, não fica só com o nó. Todos os nós detêm todos os contratos. E para te interagir com ele, o contrato inteligente ele tem um endereço, como a tua carteira também tem um endereço, e tu interage com ele por contrato, por endereço. E toda vez que tu manda algo para esse endereço, esse contrato é executado e dependendo do que tem nesse contrato, tu tem um retorno para ti. Tá? Isso é muito interessante e muito inteligente. Tá? Então, ela simplesmente, quando a gente faz uma comparação
A Ethereum é uma rede pública, é uma rede em inglês que a gente chama de permissionless, que não tem necessidade de permissão de ninguém, zero autoridade central. Qualquer pessoa tendo um endereço, uma wallet, pode participar da rede. Esse é o grande processo de democratização de finanças. Eu falei na última aula e vou continuar lembrando que o único mercado 100% livre que existe no mundo é o mercado das blockchain, é o mercado das criptomoedas. Porque ninguém tem autoridade sobre ele. Ele trabalha 24 horas, não existe nenhuma interferência de nenhum dos participantes. Tá? Atualmente, e desde que foi criado, o mecanismo de consenso é o Proof of Work, igual ao Bitcoin. Nós vamos falar para frente que a Ethereum 2.0 isso muda. A linguagem que se programa chama-se Solidity e Viper. A principal é Solidity. Tá? Para quem tem um pouquinho de programação e tem uma ideia, tem um pouquinho de JavaScript no meio, parece muito com JavaScript, tem um pouco de Python, tem um pouquinho de tudo. Tá? E qual é o grande segredo? Tu programa em Solidity, tu compila ele, e tu manda esse contrato para que a gente vai falar na frente, porque a gente chama de EVM, que é Ethereum Virtual Machine, que é uma máquina virtual da Ethereum, que é uma máquina que pega o programa compilado e simplesmente executa todos os contratos. Tá? Não existe transação privada, todas as transações são públicas. Tá? Todas as transações que vocês fizerem nas redes, com exceções de algumas, todas elas são públicas. Como é que tu vai achar as tuas transações? Através do endereço da tua carteira. Se eu souber o endereço da carteira de vocês, eu posso entrar e ver todas as transações executadas na história daquela rede. Tá? Então, esse vai ser um futuro da onde eu acredito que todos os governos vão começar a te taxar. Tu vai ter que dizer qual é o endereço da tua carteira e ele vai ter acesso a isso para verificar as tuas transações. Tá? E como a gente falou, o caso ideal é que a gente usa para partilhar tokens, stablecoins, que como eu falei, são moedas atreladas a alguma coisa, a maioria é ao dólar. NFTs, que a gente vai conversar um pouquinho, não hoje, mas no futuro, que a gente vai fazer uma aula específica daqui um mês para frente, a gente vai conversar no final da aula sobre isso também, que é os non-fungible tokens, que hoje é uma revolução. A maioria do que está acontecendo hoje são que as pessoas estão criando JPEGs bonitos e dando valores absurdos por isso aí. Decentralized Finance e alguma coisa de algum acordo público que tem que ser feito. Tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Lex, nada? Bom, então, vamos... Não estou escutando, Lex. Ah, desculpa, agora sim. Ah, para mim a explicação foi boa, deu para pincelar e bem da onde surgiu, o que é, como funciona. Então, para mim tá bem claro, assim, que se alguém tiver alguma pergunta aí pode pausar, alguma outra dúvida referente ao tema, pode comentar, tá aberto o microfone de todo mundo. Fernando, se me permite, cara, a única coisa que eu teria assim, né, a comentar é a questão do Proof of Stake da Ethereum, né? O Vitalik, ele é um tanto contra, né, você ter o Proof of Stake no Ethereum, até que tanto por enquanto não vai ter atualização para isso, né? Se fala muito no Ethereum 2.0 de vir, mas por enquanto tá no campo da ideia, produção, mas não tem datas, né? Então assim, por enquanto ele é totalmente Proof of Work. E aí ia ser bem diferente, né? Se chegasse o Ethereum mudar completamente para um Proof of Stake, né? Você mudar o consenso das máquinas, ali ia ser interessante, né? Acho que essa é a primeira vez que a gente ia ver uma mudança assim tão drástica assim dentro de uma blockchain, né? De consenso de machine. Sim, Andrew, eu tenho um podcast que eu passei para todo mundo que chama-se Bankless. E há um mês atrás, o Vitalik participou desse podcast, eu escutei, tá? Na verdade, se tu der uma olhadinha e procurar na internet Ethereum Roadmap, que ele escreveu, sim, tá já
programado, mas eles não sabem quando, tá? Mas já está. Eles têm 3 sequências, que primeiro é o merge, depois é o purge, e depois tem um outro nome que eu não me lembro. Então, primeiro eles fazem o merge, que vai ser quando eles vão unir isso aí, quando vai acontecer o Proof of Stake, tá? Tanto já está no plano que já existe vários locais já fazendo staking. Existe milhões de Ether já em stake, tá? Já se preparando para isso acontecer. Tem gente que já, em alguns lugares, já falam que pela movimentação de que se está se vendo no DAO da Ethereum e as pessoas estão comentando, tem alguns que acreditam que vai acontecer em junho, tá? Que é o que eles chamam de merge, que é quando eles vão fazer isso. E daí, quando acontecer isso, mais para frente eu vou conversar um pouquinho mais sobre o que será o Ethereum 2.0, tá? Um pouquinho mais em detalhe, mas tem bastante coisa legal. E assim, tem mais coisas que vão acontecer, além de simplesmente virar um Proof of Stake. Tem o sharding que eles falam, que ele tem outras coisas que vai começar, porque o principal motivo hoje, o que mais preocupa hoje todos os integrantes da Ethereum é o gas fee, que hoje está em torno de $10 e há um mês atrás era $200. A rede não comporta mais tamanha movimentação e um número muito grande de transações. O que está acontecendo? Eu vou falar um pouquinho para frente como funciona a transação no Ethereum, mas quando tu manda uma transação no Ethereum, um dos motivos que como é que eu vou dizer assim, a qualificação e a priorização das transações na Ethereum é dado que eles chamam da gorjeta, tip. Quando tu faz uma transação, tu diz, eu quero pagar tanto de tip, de gorjeta para o minerador. E aí, essa se dá a priorização. Então, como as pessoas que começaram lá atrás no Ethereum são chamados whales, que trabalham com muito valor, para eles $200 não é nada, mas para o cara que está começando agora a participar, comprar um Ethereum a $2.000, que é hoje mais ou menos o que está um pouquinho mais até, 3.000, desculpa, 2.660 eu vi antes de entrar, acaba sendo importante. Então, logo na sequência a gente vai atacar um pouquinho disso aí e eu já te explico melhor, André. Te ajudou? Fechou, perfeito. Vamos nessa. Até bom depois Beleza. eu vou dar uma olhadinha nesse podcast aí, realmente. Me fugiu essa muito informação. É muito bom. Então, na verdade, uma das grandes falácias que a gente diz é que eu tenho 2 Ethereum. Na verdade, não. Ethereum é a rede. O que tu tem é o token. E o token se chama Ether. Tá? Então, assim, quando tu diz, todo mundo... Eu também falo, eu comprei Ethereum. Não, tu não comprou Ethereum. A gente compra Ether, que é o token. Ethereum é a rede. Tá? Então, Ether é o token da rede Ethereum. Ok? Como eu falei, é uma criptomoeda da rede. Tá? Ela é o único token que é utilizado para pagar o gas fee. Tá? São as transações computacionais. Beleza? E ele também é utilizado para construir aplicativos centralizados, contratos e pagamentos entre 2 indivíduos. Então, qualquer transação que ocorre na rede da Ethereum, tu paga com Ether. Tu não usa mais nada. Tá? Por exemplo, na rede da Solana, tu paga com Solana. Na rede da Terra Luna, tu pode utilizar 2 tokens para pagar as transações, que já é uma outra coisa que a gente vai falar para frente. Beleza? Vamos falar um pouquinho do que é o Ethereum Gas. Tá? O Gas, na verdade, nada mais é que uma unidade de computação da EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Quanto maior a intensidade de computação que o teu contrato requer, maior é a taxa a ser cobrada pela rede de ti. Tá? O preço do gas, como eu comentei, ele é em Ether, tem outra cotação. A transação sempre é paga por quem inicia a transação. Então, se eu estou mandando 10 Ether para o Alex, eu pago o gas fee. O Alex recebe e não paga nada. Se eu estou interagindo com um contrato
seja qual for, de qualquer finanças descentralizadas, eu pago o gas fee. Apesar de eu interagir com esse contrato, muitas vezes vocês vão notar que eu faço um contrato, eu deposito uma moeda numa rede e recebo outra moeda de volta, tá? Apesar de receber a moeda, que é uma outra moeda qualquer, eu pago o gas fee, tá? E o gas fee, ele é medido em GUI, tá? Vocês normalmente vão ver os sites que a gente fala de GUI. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos botar aqui. É um site que hoje a gente vai conversar um pouquinho, que é o DeFi Lama. Vocês não estão vendo, tá? Estou botando agora. Agora sim. Tá. Onde é que tá? Não é aqui. Onde é que eu estava vendo esses dias? Onde é que tá o GUI? Não era aqui. Então vamos... Acho que é no CoinMarketCap. Tem. Aqui em cima, vocês estão vendo? Ó, Ethereum Gas Fee são 43 GUI. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora que se eu quero que a transação seja devagar, eu pago 42 GUI. Se eu quiser que ela seja um pouquinho mais rápida, eu pago 43. E se eu quiser que ela seja rápida, eu pago 44. Nesse momento, a rede não está movimentada. Eu já vi isso aí ser 150 GUI. Tá? E se tu quisesse que fosse rápido, eu tinha que pagar 450. Tá? Então, isso aí é sempre um número previsto, tá? E nada mais é que o GUI é um GigaWai, tá? Que equivale a 10 na menos 6 Ethereum. Então, tu pode fazer o cálculo. E como eu mostrei para vocês aqui, normalmente tu escolhe, na MetaMask, que nós vamos falar hoje, tem essa opção, uma opção avançada, e tu pode escolher. Eu quero fazer essa transação, eu quero mandar 10 Ether para o Alex, e se demorar 15 minutos para o Alex receber, sem problema nenhum. Não tem, posso pagar mais barato. Não, eu preciso que chegue logo. Então tu pode escolher isso. Tá? E isso é uma das maneiras, essa é uma das evoluções que o Ethereum 2.0 quer trazer. Ok? O Ethereum, por natureza, ele é um ativo inflacionário. Quando ele foi criado, ele já foi criado pensando que ele seria, todo ano seriam criados 4,5% de Ethereum a mais. Ao contrário do Bitcoin, que tem um número finito de Bitcoins, o Ethereum, quando foi criado, não tinha esse objetivo. Ele não era para ser um protocolo que tivesse tokens finitos. Ele teria tokens crescendo ao longo do ano. Tá? Com o tempo, isso foi se mostrando não muito favorável para o desenvolvimento do ecossistema da Ethereum. Tá? Tanto é que esse EIP 1559, todos esses EIPs são propostas de modificação no protocolo da Ethereum, que são apresentadas à DAO da Ethereum, onde a comunidade vota e aprova ou não essa modificação. Tá? Essa EP 1559 foi aprovada o ano passado, ela foi aprovada lá atrás e entrou em operação o ano passado, se eu não me engano. Eu posso estar errando essas datas, mas acho que foi em novembro do ano passado, se eu não estou enganado. Tá? Aonde é o quê? Toda vez que utiliza-se, que a gente fazia uma transação na rede da Ethereum, tu paga um base fee e tu paga um tip. Tá? Todo o base fee, ao invés de ser distribuído, ele seria queimado. Ele está sendo queimado. Tá? Então, isso está fazendo com que o Ether esteja começando, já foi por um tempo, agora nesse momento não está, porque tem poucas transações, mas ao longo do crescimento da rede da Ethereum, ele vai virar um ecossistema deflacionário. Quer dizer que vai começar a diminuir o número de tokens da rede. O que, consequentemente, tem um comportamento inverso. O preço, quanto menor é o número de tokens,
a tendência é que o preço se valorize. Ok? Essa é o grande tripé, ou trilema que eles chamam, que não é um dilema, porque dilema com dois, né? Então eles chamam de trilema. Não sei se essa palavra existe em português, tá? Deve existir, em inglês existe, trilema, que é o grande tripé, que é o tripé que baseia muito a rede da Ethereum. Se vocês começarem a interagir na rede da Ethereum, escutar as pessoas que são, como eu conversei antes, né? Quando vocês olharem no Twitter, em outras redes sociais, o pessoal com olhos de laser, esses caras são os maximalistas em Bitcoin. Esses caras acreditam que o Bitcoin é top. É só o Bitcoin que vale, vai para 100 milhões, porque é ouro. Toda aquela loucura que às vezes as pessoas que são dogmáticas para algo, tá? No Ethereum existe o dogma que muita gente procura. E qual é que é o dogma da Ethereum? É ser uma rede descentralizada. Tá? A descentralização é muito importante para o pessoal da Ethereum, porque eles acreditam que a única maneira de tu ter uma rede que não tenha intervenção de ninguém ou tentativas de intervenção pelos mais diversos operadores da rede é que tu tenha descentralização. E tu só consegue descentralização quando tu consegue ter muitos números de participantes, validadores, stakers. Tá? Hoje em dia são mineradores de Ethereum, no futuro serão validadores, lembrando que Proof of Work chama-se o cara minera e Proof of Stake o cara valida. Tá? Essa é a terminologia. Então, o primeiro tripé, a primeira parte do trilema, do tripé que a gente fala, é a descentralização. Tá? A segunda é tu conseguir ter escala. Tu aumentar o número de transações por segundo para te ter uma rede rápida, uma rede barata. E o terceiro é a segurança. Tá? Porque a rede tem que prover segurança para todos os operadores. No momento que tu tiver uma transação que não seja segura, todas as transações começam a ser questionadas e acabou a rede. Não tem mais rede. Se tu não confia que a tua moeda está sendo utilizada apenas uma vez, tu pode gastar a mesma moeda 2 vezes, acabou a rede. Né? Então, todo esse trabalho que está sendo feito pela Ethereum busca vamos dizer assim, como é que eu vou encarar esse tripé. Tá? Quando a gente cada vez mais passa a fazer o Proof of Stake em vez do Proof of Work, tu está abrindo mão um pouco da descentralização. Com isso, tu abre um pouquinho mão da segurança para te ter uma escalabilidade. Tá? Vou te dar escala. No Bitcoin, tu abre mão de escala, tem um bloco sendo minerado a cada 10 minutos e todos os mineradores minerando o mesmo bloco ao mesmo tempo, tu garante que tu tem uma descentralização e uma segurança. Tá? Então, como eu falei semana passada, as pessoas dizem que a segurança do Bitcoin é a energia. Então, essa energia não é gasta. O valor da segurança, o custo da segurança do Bitcoin é dado em megawatts de energia despendida para minerar o bloco. Isso é uma das grandes teorias. Ok? Então, vamos explicar um pouquinho o que foi o IEP 1559, que foi a troca do modelo do gas fee. Tá? Como é que o modelo antigo funcionava? Existia um leilão, onde todos os usuários escolhiam. Então, o tip é o leilão. Todos os usuários escolhiam quanto que eles queriam pagar. Então, o custo do gas fee era um base fee, que é definido, mais o quanto tu quer pagar de tip, de gorjeta, para incentivar o minerador a minerar o teu bloco e não um outro bloco de pagamentos. Então, este era o grande segredo
Era o grande modelo do gas fee anterior. Ok? O que o novo modelo trouxe? Tá? Também. Ele trouxe um gas fee mais justo, o que eles dizem. Então, o base fee é queimado, ok? O sistema de leilão ele é automatizado, tá? Dá a opção para todas as carteiras automatizarem esse sistema de leilão. O que é isso? Quando tu estiver usando a MetaMask, tu não precisa tu escolher qual é o quanto tu está disposto a pagar. Tu diz lá qual é a tua preferência e a MetaMask acaba automaticamente escolhendo um para os outros, tá? E os mineradores são escolhidos de novo somente pela gorjeta. Mas o que? Tu tem um usuário, tu tem um sistema que começa a queimar um pouquinho mais e que eles dizem que é um sistema mais justo, tá? Com isso, eles criam um sistema, a capacidade, o que eles criaram? Eles criaram, na verdade, o base fee ficou lá, tá? E eles, para aumentar o número de transações, eles aumentaram o tamanho da capacidade do bloco em megabytes. Na verdade, não, desculpa, em megabytes não. Em número de tokens. Então, 1 megabyte é de 12,5 milhões, passou para 25 milhões de tokens. O que acontece? O que mostra essa balança? Tá? Quando a rede, esse 50% é a ocupação da rede. Quando a rede tem uma ocupação maior que 50%, tá? O base fee começa a subir. Tá? Para quê? Para desincentivar as pessoas a utilizarem a rede naquele momento. Isso é automático. Quando o sistema fica abaixo de 50%, o sistema começa a derrubar o preço do gas, fazendo com que incentive as pessoas que não estavam executando transações antes a executar transações. Então, o sistema tem o objetivo de ser uma balança. Está sempre trazendo o sistema para uma ocupação de 50%. Vai conseguir? Não. E não conseguiu. Tá? O sistema ainda continua caro. Tá? A grande vantagem é que o sistema começou a queimar muita Ethereum. Especialmente há 2 meses atrás, quando vocês viram a loucura das compras das NFTs. Porque 98% das NFTs hoje que existem rodando estão na rede da Ethereum. Vocês viram que o Neymar comprou um Bored Ape por $1,5 milhão. Assim que ele comprou, todo o sistema caiu 30%, 40%. Então, quando o Neymar está comprando um NFT, é topo. Para que chegou no topo, ninguém vai mais comprar. Tá? Eu achei interessante um comentário disso, é que agora o Neymar comprando, agora tem que vir alguém mais rico do que ele, ou disposto a gastar mais dinheiro do que ele para comprar dele, para o preço continuar subindo. Então, é até interessante a gente analisar assim, o mercado, o sentimento de mercado com relação a isso, né? Quando as pessoas com mais poder financeiro estão comprando isso, tem que vir alguém com mais grana para colocar lá. Então acaba sendo o topo do movimento de algum tipo de ativo, né? Nesse caso, o NFT. Então vocês imaginem, se eu não me engano, tá? Num podcast eu escutei, eu não me lembro se o primeiro Bored Ape ele foi mintado, eu acho que era $800, tá? $800. O cara vendeu por $1,5 milhão, eu acho que valeu a pena, né, o investimento. Um pouquinho. Alguns milhões de %, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais na aula que a gente vai fazer sobre NFTs. Beleza? Então, nada mais é Burn Fee, Ethereum 559, vai tornar isso é certo, tá? À medida que vai usando ele deflacionário. E o Fee Cap, que é que existe um limite que o cara vai pagar, também foi criado para isso. Beleza? Alguma pergunta mais sobre token, sistema de pagamento, gas fee, alguma coisa nisso?
Bom, de novo. Estamos de novo na semana da... Ninguém pergunta, não sei se não tem ninguém entendendo ou se realmente todo mundo está compreendendo. Tá ótimo. Pode continuar aí, Fernando. Esquenta não, tá ótimo. Beleza. Então nós vamos chegar agora, cara, no ponto, tá? Que é onde eu comecei a me apaixonar pela blockchain. Isso é meu credo, tá? E é o que vai mudar, e já começou a mudar, e vai mudar o mundo daqui para frente. Que são os contratos inteligentes, tá? Que foram primeiros desenvolvidos pela rede da Ethereum. Por que isso é tão revolucionário? Hoje eu não sei qual é o carro que o Andrew tem, mas vamos dizer, o Andrew tem um Monza 88, cor vinho. Acho que os mais antigos vão lembrar. Aquele Monza 88, quadradão, cor vinho. Tá? E eu quero aquele Monza. Vou comprar um Monza do Andrew. A gente faz um contrato de compra e venda, nós assinamos, mas, infelizmente, eu preciso de uma autoridade central que diga: este contrato é válido. Não basta eu e o Andrew assinarmos um contrato. Alguém mais tem que dizer: o contrato do Andrew e do Fernando do Monza 88 Corvinho é válido. A gente vai no cartório e passa no despachante, para ele passar por todo o sistema burocrático do Brasil e o título é passado para mim. O que o contrato inteligente faz? Ele faz com que o quê? Eu escrevo um contrato, eu e o Andrew escrevamos um contrato. Tá? Nós acordamos os termos, esse contrato é enviado para a rede, é validado, e daquele momento, sempre que eu quiser executar esse contrato, basta eu mandar o que é pré-definido no contrato para o contrato, e o contrato vai executar exatamente o que nós combinamos e vai devolver para o Andrew o que a gente acordou que é dele e o que eu acordei que é meu. Acabou. Não tem choro. Não tem entrar na justiça. Eu não vou questionar se a taxa de juros é justa. Não vou questionar se o Andrew me entregou um contrato preto, um Monza preto. Estava escrito lá que o Monza é preto, mas eu quero vinho. Infelizmente, o contrato dizia que o Monza é preto. Então vai receber o Monza preto. E acabou. Então, por isso que isso é tão especial e é tão revolucionário. A gente pode criar acordos que serão verificados através de código que ninguém precisa carimbar. Acabou o burocrata carimbando alguma coisa. Acabou o governo central tendo que dizer que tu pode comprar um carro. Acabou a CVM dizendo que tu tem que pagar emolumento para comprar uma ação. Não tem mais isso. Taxa de custódia, esse tipo de coisa acabou. Porque esse contrato é executado na rede e todos têm acesso. Na rede da Ethereum, como a gente falou, esse programa é na linguagem Solidity, que é em programa... na verdade, eu ia botar um contrato aqui, tá? Mas eu acabei não botando porque, assim, poucas pessoas, só quem tem conhecimento de programação ia começar a entender um pouco. Para o resto ia ser um monte de caracteres. Tá? E ele vai facilitar todo tipo de qualquer coisa imaginária, tá? Que possa acontecer. Está escrito no código, acabou. De novo, qualquer um pode participar. Nós não precisamos pedir permissão para alguém. Tá? Isso é especial. A autoridade central acabou. Eu não consigo te censurar. Tá? Se tu é ucraniano, russo, japonês, chinês, acabou. Tu pode sempre participar. Ele vai ter algo que é mutuamente acordado entre partes. Acabou. Uma vez executado, é aquele contrato e nunca mais pode ser alterado. Eu criei o contrato. Eu compilei o contrato. O contrato foi validado na rede.
está em cada um dos nós, acabou. Nunca mais se muda. Essa é a regra. Simples, justa. Como eu falei, criamos o contrato, o programa é enviado para Ethereum Virtual Machine, que compila aí da rede, todos vão ter a cópia do contrato. Cada nó na rede verifica os resultados, se publica o resultado na rede. Não interessa qual seja, isso sempre acontece. E uma vez estando na rede o contrato, nunca mais se modifica o contrato. Eu e o Andrew queremos trocar. O Andrew pintou o Monza para amarelo. Ok. Vamos pagar uma taxinha, criamos outro contrato, mandamos para a rede e ele diz que ele vai me entregar um Monza amarelo. Acabou. Simples. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre Ethereum 2.0, que é um novo mote da Ethereum. É uma série de upgrades que eles falam dentro da rede conectada que tentam. Tá? Eles tentam. Tem muita gente que não concorda com isso. Tornar a rede mais segura, com maior escala, maior número de transações por segundo e ela mais sustentável. Por que ela é mais sustentável? Porque a tendência também é, com tudo isso, de a gente ter um custo de transação menor, um gas fee menor. Então, as duas principais mudanças, que são a primeira parte, tá? Que é mudança de Proof of Work para Proof of Stake. Tá? Isso vai acontecer, já está acordado, já está acertado, que é o que eles chamam de merge. Eu não me lembro de cor se o sharding está no merge ou se está no purge. Tá? Mas eu vou, se qualquer coisa, eu vou dar uma lida a mais para ter certeza antes de falar alguma coisa. Então, o que é o Proof of Stake? Como nós conversamos, vai mudar o mecanismo de consenso para tornar mais barata a rede. Ao invés de nós ter mineradores, teremos validadores. Hoje já existem muitos locais que já têm, já estão colocando Ether in stake, e a maioria desses Ether in stake são de protocolos. O principal é o Lido. A gente vai conversar um pouquinho no DeFi. E o sharding. Tá? O que é o sharding? Onde é que tá o... Cadê meus elefantes? Eu botei uns traquinhos aqui. Tirei o daqui. Tá. Vamos lá. O que é o sharding? Imagine que a gente tenha vários containers, dentro que cada container é um validador. Tá? Toda vez que a gente vai validar, todos eles recebem a validação. Tá? E o mecanismo de consenso decide quem é o validador líder que vai validar e, na sequência, ele manda para a rede. O que simplesmente é o sharding? Tá? É uma maneira simplística, mas é como eu vou conseguir mais fácil de explicar. Nós vamos dividir em regiões. Tá? Como imagine um mapa do mundo, tem a América, tem a Europa, tem a África. Então a gente vai definir regiões, que são os shards, onde essas transações, ao invés de ir para todo mundo, elas vão para essa região. As outras transações vão para outra região. E assim por diante. Da onde é que esse conceito vem? Com certeza o Alex lembra, vem do conceito de banco de dados. Como é que eles fazem para o banco de dados ficar mais rápido de acordo com isso? Eles usam o sharding. MongoDB usa isso. Não é rebalanceamento. Mais ou menos. Mas é separação. MongoDB usa isso, Postgres usa isso, alguns outros grandes bancos também já estão utilizando.
Ao invés de tu ter um banco enorme, tu tem pedaços de bancos divididos e ele gerencia para onde ele manda. Então tu tem acessos diferentes e tu faz as carries mais rápidas. Tu Eu veio não estava lá, entendendo antes, agora eu entendi. Bacana. tá? É um Então ele conceito, quebra. conceito novo. Então ele quebra, exatamente. Tem muitos que acreditam que o sharding não é a solução. Por quê? Porque tu tá perdendo a descentralização da rede. Lembra daquele nosso tripé de segurança? Descentralização, segurança. Ai, qual é o outro que fugiu agora? E Escalabilidade. escalabilidade. Então, tu tá aumentando o vetor. Imagine vetores, 3 vetores. Tu está aumentando o vetor da escalabilidade, mas diminuindo os 2 vetores da segurança e da descentralização. Está centralizando. Está pegando pockets e investindo em cada um deles. Tá ok? Bacana. Então, assim, esse é um resumo do que atualmente é Ethereum. Tá? Não é a verdade absoluta, é um pouco do que eu conheço, é um pouco do que eu tenho lido e tenho estudado. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, pessoal, vamos lá. Antes de nós seguir em frente sobre Ethereum. Eu vou te perguntar depois se a gente acha um. Vou procurar na internet. Se acha alguma ilustração de como funciona isso, só para um videozinho explicando, só porque às vezes é legal porque eu tenho muito da questão visual, né? Que eu já te mostro. Eu fiz um. Perdi. Não precisa ser agora, nem caso não. Não, mas é rapidinho, é fácil. Com uma imagem tu consegue mostrar bem. Ver se eu acho aquela imagem. Que na verdade eram os elefantezinhos do Postgres, que eu achei bem legal. Bem interessante. Espera aí. 2 minutinhos. Eu não vou achar o que eu quero, mas é mais ou menos isso. Quer ver? Cadê? Imaginem que a gente tem nada mais imaginem esses 6 cubinhos, tá? Esses 6 não, são 15 cubinhos. Hoje em dia, todos esses cubinhos participam ao mesmo tempo e todos são validadores, ok? No futuro, algumas transações vão ser... O sharding é a separação entre shards. Então, um pouco das transações serão validadas pelos shards em vermelho, algumas transações serão validadas pelos shards em verde e algumas transações serão validadas pelos shards em azul. Cada shard receberá transações diferentes dos outros. Por isso que a gente ganha em escala, tu consegue validar mais, mas tu perde em em segurança e descentralização, porque tu está centralizando uma coisa que teoricamente era para ser mais descentralizada. Ajudou, Alex? Ajudou sim com a imagem. Para mim melhorou assim o que eu entendia. Alguém mais, gurizada? Tem mais alguma pergunta aí? Só uma noite, pessoal. Essa que tu mostrou aí mostra que realmente fica bem menos seguro, né? Porque antes tu tinha, não sei se eu entendi corretamente, mas antes tu tinha, digamos, entre aspas, 3 validadores e agora é um validador, no caso, né? Seria algo do tipo. Imaginamos que a gente é mais ou menos isso. Imaginamos que antes todas as transações eram enviadas para os 3 validadores e os 3 tinham que validar. Agora, imaginamos que tu tenha 3 transações, cada um desses validadores vai validar uma transação e os outros não vão validar. Não é exatamente isso. Esse é o conceito. Tu perde em segurança. No caso, não teria a conexão entre eles, né? Seria não, só... tem. Eles se conversam. Eles se conversam. Tem. Mas o que eles dizem, tu perde na segurança e na descentralização porque tu está centralizando. E como é que vai ser feita essa distribuição? Já que são 3 validadores diferentes.
Não, vai não vão distribuir? ser. Não vai ser. O algoritmo de consenso vai distribuir. O algoritmo de sharding vai distribuir. Entendeu? Entendi. É um algoritmo, ninguém decide, vai ser o algoritmo que vai decidir isso. Por isso que esse é uma das grandes sequências, tá? Que a gente vai ter. Cara, tem alguma coisa errada, cara. Não era para entrar em DeFi agora, cara. Onde é que tá meus negócios de... Tô loido, cara. Onde é que tá Perdi meus slides da rede, de L2. Tá? Será Então que eu vou não, aproveitar. não aperta no voltar ali? Será que Não, cara. não Fiz acabou alguma se cagada hoje de perdendo? tarde. Não, eu fiz alguma Uhum. cagada hoje de tarde. Me desculpem, gente. Então eu vou falar e na aula que vem a gente dá mais uma falada para entender, tá? Então não vai ter slide disso. A Ethereum sabe que ela precisa aumentar o número de transações. Tá? No momento que a gente chama, que eu vou conversar um pouquinho, que foi o DeFi Summer, que foi a primavera da finança descentralizadas, que foi o ano passado, a rede ficou tão congestionada, que praticamente ficou inviável de tu transacionar na rede da Ethereum. Então foi tudo isso que desencadeou todo esse trabalho que está sendo feito. Além dessas duas maneiras que a rede Ethereum está fazendo para trabalhar nisso, existe uma outra vertente que está trabalhando também, que é, ao invés de todas as transações serem validadas na rede da Ethereum, tu criar redes que eles chamam de rede L2, que é nível 2. Redes de nível 2 que farão a validação dessas transações e mandarão um bloco inteiro dessas transações para a rede da Ethereum e essa rede da Ethereum validar. Então, tu usa a segurança da rede da Ethereum com uma rede secundária mais rápida e mais barata. Tá? Então, esse é o mundo, esse é o segundo caminho que está sendo utilizado, tá? Para validar isso. Então, que são as redes de nível 2? Existem as redes de nível 2 e também existem as redes laterais, que são chamadas sidechains. Então, se a gente falar das redes de nível 2 hoje, tá? Existem duas redes que são as mais utilizadas, tá? Que uma delas é a Optimism, que é uma rede que trabalha com um tipo de verificação de algoritmo, de verificação de transação e um tipo de... E a outra que são várias, que usam o que eles chamam de ZK Rollups, tá? Que é um outro tipo de validação secundária, tá? Essas são umas duas que estão sendo bastante... É a Optimism, que usa aquela tradicional, que usa um algoritmo que é chamado de Optimism, e tem que é o ZK Rollup, que é acabou de dizer, um pouquinho eu lembro. E tem uma outra que é chamada Polygon. A Polygon começou no passado como uma outra rede, tá? Que era chamada Matic, tá? Que era uma blockchain separada, e com o tempo está se movendo para tentar ser uma L2 da Ethereum. Tá? Hoje ela já está trabalhando, ela incorpora muitos dos mecanismos de consenso, tá? E ela manteve o seu token, que é o token da Matic. Tá? Disclaimer, eu sou um investidor na Polygon. 90% de todos os meus investimentos da rede da Ethereum hoje estão na rede da Polygon. Eu me nego a pagar $10 de transação. Então, tu tem fugiu, não. Então, tu tem esses três tipos de... Existem outros, tá? Eu quero com calma, tá?
no futuro fazer uma aula só sobre essas L2s, tá? Que estão cada vez, nos últimos 3 meses, esse movimento tem se intensivado muito. Muito dos sites de finanças descentralizadas cada vez mais estão permitindo tu utilizar, além da rede da Ethereum, estão permitindo que tu utilize essas redes de nível 2. E elas têm sido muito baratas. Tá? Ao contrário da Ethereum. Elas não chegam a ser baratas níveis de Avalanche, níveis de Solana, mas elas, comparando com a rede da Ethereum, elas são muito baratas. Tá? Me desculpem, tá? Eu perdi sei lá o que eu fiz com os 2 slides que tinham que falava sobre isso. Tá? A outra rede é Arbitrum, tá? Me veio o nome agora. Tá? Então, para a semana que vem, eu prometo que eu começo a aula falando das redes de níveis 2 da Ethereum. Tá? Eu queria pelo menos dar alguma dúvida? Não. Alex? Não tenho dúvida para mim. Eu vou até rever essa aula depois, né, para anotar, né, um pouquinho para rever, gravar mais os conceitos, né, porque é muito conteúdo novo. Talvez a gente pode não estar familiarizado com tudo, mas eu achei muito boa, assim, parece que chama muito a atenção a como que funciona a rede e as possibilidades que ela tem, e entender um pouquinho do smart contracts. Eu estou achando algo incrível, assim, o funcionamento dessas redes e como que está avançando rápido, né, esse conhecimento. Tá. Eu vou dar uma breve introdução às finanças descentralizadas, para todo mundo ter uma ideia, tá? O porquê que eu estou falando de finanças descentralizadas antes de entrar nas outras redes? Porque eu estou seguindo a ordem cronológica de desenvolvimento. Tá? Primeiro, a gente começou a desenvolver as finanças descentralizadas na rede da Ethereum, e com isso começou a surgir várias outras redes que começaram a pegar os problemas da rede da Ethereum e começaram a tentar solucionar isso e apresentar umas soluções significativas. Então, a revolução que é a finança descentralizada. Então, eu sou muito... É isso aqui que eu sou apaixonado, tá? Muito mais do que as moedas em si. Porque para quem opera no mercado financeiro e trabalha no mercado financeiro, tu vai ter as mesmas oportunidades que o mercado financeiro te dá, sem a regulação e sem o controle que o mercado financeiro te tem. Tu pode tomar tuas próprias decisões sabendo que o risco. Não tem ninguém te dizendo que tu tem um controle de risco tal, que tu tem que fazer uma análise, que tu não pode. Não tem ninguém dizendo para ti que para ti comprar esse ativo, tu tem que ser um investidor profissional, tu tem que ter tanto dinheiro investido, tu tem que ter conhecimento. Não tem. É um mercado livre. Tu pode fazer o que tu quiser. Se tu quiser perder teu dinheiro, tu perde. Se tu quiser investir todo o dinheiro numa porcaria, tu investe. No teu próprio risco. Tu é o senhor das tuas decisões. Decentralized Finance nada mais é que são aplicações financeiras em qualquer rede utilizando contratos financeiros. Então, o que a gente vem falando? Os contratos inteligentes, eles vão ficando tão inteligentes que hoje existem contratos que são praticamente um banco. Tá? A ideia de liberdade é que qualquer pessoa que tenha acesso à internet possa realizar qualquer operação financeira, sem ter que ter autoridade central envolvida. Se eu quero pegar dinheiro emprestado, eu posso. Se eu quero emprestar meu dinheiro para alguém, eu posso. Se eu quero alavancar em Ethereum, eu posso. Sem ninguém dizendo para ti o que tu pode ou não pode fazer. E um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 356 dias no ano.
Essa é a área que mais cresce e mais se desenvolve na rede. E eu escutei uma frase muito interessante hoje. Se tu quiser se tornar uma autoridade em finanças no mundo, tu vai concorrer com 100 anos de desenvolvimento. Se tu quiser se tornar uma autoridade no que tu fala em finanças descentralizadas, basta tu sentar e começar a ler tudo que tu pode, que em 1 ano, e te estudar e te dedicar e começar a participar dos projetos, tu pode ter uma autoridade que fale sobre finanças descentralizadas no mundo de hoje. Essa é uma oportunidade única para uma geração que está vindo, tá, em poder rapidamente crescer na profissão e ser autoridades em algo. O que é tão especial? Nada mais é do que a gente utilizar um programa, tá, que pode fazer milhões de coisas. Ele pode ser um banco de varejo, a gente pode ser um Pix, a gente diminui o custo de crédito e a gente faz o que é a coisa mais legal até hoje que eu vi, que é o que a gente chama de Money Legos. O que é isso? São Legos, são pequenos pedaços, tijolinhos, que a gente vai construindo para que a gente consiga aumentar o nosso retorno. Vou dar um exemplo. Tá. Existem protocolos que eu posso colocar, que eu posso deixar. Vou usar a palavra, desculpe que eu vou usar as palavras do banco, tá? Eu vou depositar 10 Ethereum num protocolo. Ok? Esse protocolo vai me pagar 5% ao ano. Perfeito? Mas, nesse mesmo banco, ele me deixa eu pegar qualquer outra moeda emprestada que seja 80% do valor que eu tenho depositado. Eu tenho um colateral, que é o meu 5 Ethereum depositado no banco, e eu posso pegar até 4 Ethereum emprestado em qualquer outra moeda. Então eu vou lá, deposito, ganho 5% do depósito ao ano e estou pegando, vamos dar um exemplo, que eu estou pegando uma stablecoin qualquer emprestada e nessa stablecoin emprestada eu vou pagar 4% ao ano, que às vezes acontece. Então só o fato de eu depositar 5 e pegar o stablecoin emprestado 4, eu estou ganhando 1% nessa transação. Eu pego essa stablecoin e vou num outro protocolo, que é o Curve, e deposito essa stablecoin. Nesse depósito dessa stablecoin, eu pego mais 6%. Então, para mim deixar o dinheiro lá emprestado, eles me pagam 6%. Eu depositei, ganhei 5, estou pagando 4, net a 1. Fui lá, depositei 6. Depositei e ganhei mais 6. Ao invés de ganhar 5, eu estou ganhando 7. Isso eu vou mostrar para vocês como fazer. Tá? É simples. Dá para nós fazer uma coisa mais um pouquinho. Ao invés de eu utilizar esse stablecoin e botar num local que ele me dá 4, eu posso pegar esse stablecoin e colocar num protocolo em que eu posso alavancar 2 vezes e ao invés de ganhar 5, eu ganhar 10%. Como é um stablecoin, ele não varia em preço, eu consigo tirar 10%. Meu net é 9. Eu comecei com 5, eu estou com net 9. E assim eu posso ir construindo esses Legos. Vou ser bem honesto para vocês, tá? Teve um que eu construí que eu não sei desconstruir mais, tá? Eu perdi, não sei. Não consegui voltar mais. Tem $30 aí que tá no limbo. Eu não anotei o que eu fiz 5 operações. Quando eu quis voltar, eu me perdi. Então, quando for construir isso, tem que ser muito bem pensado.
para a gente pensar. É fácil de se perder, gente. De novo, é muito importante que a gente saiba que perder dinheiro em criptomoedas é muito mais fácil que perder dinheiro em qualquer outro mercado. Porque todas as decisões são baseadas na tua capacidade, no teu conhecimento. Não tem ninguém te protegendo. Isso que é liberdade. Mas com um grande, como é que diria? Um grande poder vem sempre grande responsabilidade. Com grande liberdade vem grande responsabilidade. Então a gente vai rodar esse mundo, tá? De aplicação, de empréstimo, de trading, de corretoras descentralizadas. O que é isso? Como funciona? Trabalhar com derivativo. A gente tem sites na Ethereum que tu tem as gregas, tu pode comprar e vender opção de Ethereum, comprar e vender opção de Bitcoin. Já tem sites na Solana que já tem estratégias de venda de call coberta, venda de put coberta, tem de strangle, tem um mundo montado. Tá? Uma estratégia que eu falei para vocês que eu faço muito é um Delta Hedge, que também funciona maravilhosamente bem. Eu tenho uma estratégia e vim colocando os resultados da minha estratégia no grupo. Quem quiser dar uma olhada no passado, vai ver. Tá? Então, assim, é algo muito, mas muito legal. Tá? Eu vou parar por aqui em licenças descentralizadas, porque eu queria mostrar para vocês o site rapidamente e falar da MetaMask, tá? Em qualquer aplicação financeira, gente, que vocês forem trabalhar, tá? Eu recomendo o seguinte: por favor, nunca usem o Google para procurar sites de finanças descentralizadas. Por quê? Porque pode ter sites que são sites de phishing e te levam a um site que não é o site original. Então eu vou colocar o site que eu uso, que tem que ser Google para vocês de finanças descentralizadas, que é chamado DeFi Lama. Tá? Eu vou colocar isso aqui agora no grupo para todo mundo utilizar esse site e eu vou explicar o porquê e como utilizar. Tá? Se vocês olharem aqui, a primeira informação que ele te dá é o total, é o TVL, que a gente chama em inglês, que é o Total Value Locked. É quanto de dinheiro tem hoje. Tá? Vocês estão vendo aqui no site? Sim, tá aparecendo. Quanto tem de valor hoje preso, sendo utilizado em qualquer protocolo de finanças descentralizadas? A gente está em redor de 203 bilhões e o topo já foi 253 bilhões de dólares. Resumindo, não é troco mais, gente, tá? Isso aqui não é troco mesmo. Tá? E aí tu pode pegar todos os protocolos, tá? Pela sequência, quando tu seleciona todos aqui, eles vão te mostrar do primeiro protocolo que tem mais valor até o quanto tu quiser. Ou tu pode escolher as redes que têm o maior número de valor. Tá? O que eu recomendo vocês fazerem? Bom, eu quero trabalhar na Ethereum, seleciona a rede da Ethereum, vai te mostrar que tem 111 bilhões de dólares, tá? E eu quero saber o que é esse Curve. Eu escutei falar que é uma DEX, que é uma coisa legal, vai te dizer aqui, e vocês venham aqui embaixo, diz website. E vocês utilizam esse endereço. Tá? Não o do Google. Porque eles vão garantir que realmente ele vai te mandar para o site da Curve. Tá? E uma vez que vocês entrarem no site da Curve aqui, vocês podem fazer o bookmark deles e garantir que tem. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Tu entrou num site de finanças, né? Qual é a primeira coisa que ele vai te pedir? Por favor, conecte a sua carteira. Não existe senha, não existe usuário, nada. O que ele quer? Ele quer saber qual é o teu endereço da carteira.
qual é a tua chave pública de transação. E é isso que vai conectar vocês a todos os sites. Por isso que não existe rede privada. Se eu souber o teu endereço, tá? E conectar com o site que vai utilizar a tua rede pública e privada, eu posso saber o quanto está transacionando. No caso, quando eu conectar minha MetaMask aqui, ele vai pegar, desculpa, eu falei uma coisa errada, ele não vai pegar a tua chave pública, ele vai pegar a tua chave privada. Ele vai pedir autorização para te entrar no site. Aí ele vai botar a tua senha, tá? Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar minha senha, tá? E aí ele vai conectar no site. Está esperando. Eu vou me conectar com a minha chave. Conectei. Botei minha senha. Ele vai conectar e vai desbloquear a MetaMask. Vai verificar minha rede. Vai me perguntar qual é a rede que tu quer trabalhar. Você pode ver que hoje eu estou aqui em cima dizendo que eu estou na rede da Polygon, né? Ele está pedindo para me mudar da rede da Polygon para Ethereum, porque esse site só trabalha na rede da Ethereum. Eu autorizo ele trocar. Pronto. Já estou olhando o que eu tenho. Não reparem, tá? Realmente é isso aqui, tá? Esse site usa um layout da década dos anos 90 da internet. Então vocês vão notar que tem uns sites que são retrôs, tem uns sites que usam algumas coisas bem interessantes. Esse site é mágico, porque no futuro, semana que vem, a gente vai conversar sobre o Curve Wars. Ele tem um algoritmo de controle de controle dos pools que eles emprestam dinheiro muito diferente dos outros. Ok? Então, o principal motivo é utilizar o DeFi Llama para... O Google tem que ser o Google de vocês para qualquer coisa. Não utilize o Google para procurar protocolo de blockchain, que vocês podem cair em furada e, dependendo de que for, vocês podem estar transferindo token para eles e não para o protocolo. E aí já era. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Fernando, sem falar que o pessoal pode estar caindo nesses sites aí que eles pedem a validação da carteira, mas na verdade eles querem acesso a toda a tua carteira. Exatamente. E aí eles vão fazer transações dentro da tua carteira e tu vai perder todos os teus ativos ali. E uma vez que foi feita a transação, você não recupera mais. Como eu falei semana passada, não existe estorno de TED, tá? Então vamos rapidamente conversar sobre... Rapidamente eu vou mostrar para vocês como instalar MetaMask. Tá. Eu vou utilizar o Chrome, tá? Não, o Chrome. Fazer isso. Ok? Então, estamos aqui. Então, aqui a gente vai usar o metamask.io, que é o site, tá? E se a gente for botar o MetaMask do Chrome, ele vai utilizar, tá? Isso aqui não tem erro. Se tu utilizar, essa aqui é o site, tá? Então, a gente entra nesse site, tá? Eu vou fazer um PDFzinho depois sobre isso e eu vou colocando alguns sites aqui no grupo para a gente já ir olhando, tá? Beleza? Aí tu vem aqui, coloca no download, simples, tá? Escolhe o Chrome. Ele é uma extensão do Chrome, tá? Como é uma extensão do Firefox, como é uma extensão do Brave. Então, não tem extensão para o Safari. Tá? Não tem. Então, quem usa o Mac não dá para usar o Safari. Só botar utilizar no Chrome. Ele vai pedir para instalar. Adiciona a extensão.
Ele vai verificar a extensão. Só porque eu estou hoje de novo. Beleza. Instalou a extensão. Tá. Ele automaticamente era para abrir a configuração. O que aconteceu na minha MetaMask? Cara, eu fiz isso umas 10 vezes para não dar pau agora e não para variar quando eu vou fazer as coisas. Não funciona. Impressionante. Se apertar na engrenagem ali, na hora que você... Agora foi. Então ele vai abrir aqui a primeira parte. Cara, minha internet, só porque eu estou fazendo isso aqui, tranca. Ó, beleza. Então ele vai abrir a configuração, vai te explicar. Comece agora. E aqui está o segredo, tá? Beleza? Então nós temos duas opções. A primeira é fazer uma configuração nova, tá? Aonde tu vai criar a tua conta e as tuas palavras secretas. O que são as palavras secretas? É a tua salvação. Ok? Então, por quê? Porque tu pode esquecer a tua senha, mas se tu tiver as 12 palavras, tu pode recuperar a tua carteira sempre. Nunca deem as 12 palavras para ninguém. Nunca. 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 Então, vamos criar uma carteira nova. Ele vai me permitir as coisas que eu preciso, concordar, ele vai enviar, ele não vai pegar, não vai trocar, não vai fazer nada. Tá? Vai me pedir uma senha. Tá? Eu vou botar uma senha aqui. Tá? Eu uso... Tá? Não, recomendo que vocês usem uma senha complexa com vários caracteres. Tá? Ok? E boto para criar. Aqui. Beleza? Ele vai criar. Quando ele criar, ele vai te apresentar as 12 palavras. Ele está fazendo isso. Ok? Vai te pedir para assistir esse vídeo. Por favor, assistam esse vídeo. Tá? Eu já assisti, é importante. E aqui ele vai te dar a frase de recuperação. O que é isso? São as 12 palavras. Tá? E vou mostrar para vocês, tá? Não tem problema nenhum, porque eu não vou usar essa carteira. Essa carteira é só para mim mostrar para vocês. Tá? E ele vai me pedir para mim repetir essas palavras. Então, gravem essas palavras, escrevam essas palavras em algum lugar, tá? Ok? Para que a gente não tenha esse problema de perder isso. Tá? Então, eu já copiei essas palavras. Nós vamos dar sequência nessas palavras. Onde é que está o meu... Onde está? Aqui. Cara, só porque... Vamos de novo, vamos copiar isso aqui. E vamos dar o seguinte. Aí, ele vai pedir para copiar. Ele vai pedir para te verificar essas palavras, para ele ter certeza que tu anotou e tu tem a sequência correta das palavras. Tá bom? Então, eu já vou colocar a sequência das palavras aqui. Vamos lá. E aí a gente vai colocando a sequência. Beleza. Confirma. Parabéns. Confirmei que eu tenho as palavras na sequência correta. Beleza. Então, ele está facilitando as transações, o token que saiu, isso aqui é um recadinho. Ok? Essa é a MetaMask. Tá? Então, aqui, você está te dizendo que tem o Ethereum, tá? Beleza? Dá para te atualizar a lista ou importar tokens de vários sites, tá? Tu pode comprar em algumas dessas DEX que não são brasileiras, tá? Um cartão de crédito. Tu pode enviar para qualquer endereço e tu pode trocar. Tá? Que é fazer simplesmente uma troca
de Ethereum por SDC, a Coinbase não tem nada. Duas coisas importantes. Todas as vezes que vocês forem interagir com a MetaMask, tá? Esse aqui é o endereço de vocês. Tá? Então, vocês podem vir aqui nos detalhes das contas e vir aqui mudar o nome. Tá? Minha carteira. Para vocês saberem que essa é a tua carteira, esse é o número. Toda vez que vocês forem interagir, vocês entrem na carteira e copiem o endereço. Tá? Copiem o endereço. E quando vocês forem interagir, colhem esse endereço para alguém. Essa é a chave pública. Se alguém quiser mandar para vocês dinheiro, vocês mandem esse endereço. Tá ok? O que vocês, por favor, nunca façam é vir aqui, entrar no detalhe da conta, e aqui diz exportar chave privada. Ele vai pedir a tua senha e vai te dar a tua chave privada. Nunca mandem a chave privada para ninguém. É a mesma coisa que vocês estarem mandando a senha de vocês ou as 12 palavras. Vocês estão dando acesso à chave que vai descriptografar qualquer transação de vocês. E aí vocês dão acesso à carteira de vocês. Tá ok? Se vocês... A MetaMask, ela vai funcionar para vocês. Para Ethereum, para Polygon, todas as redes L2 da Ethereum, ela vai funcionar para Avalanche, ela vai funcionar para Phantom, ela vai funcionar para BSC, ela vai funcionar para Cronos. Todas as redes de blockchain que tiverem uma EVM, que é uma Ethereum Virtual Machine, então, a maioria, são poucas que não tem. As duas que eu me lembro assim, que são grandes que não tem, é a Terra Luna e a Solana. Tá? Tu vai poder trabalhar na MetaMask. Na Solana, tu vai ter uma rede, uma carteira que é essa aqui, que é a Phantom, tá? E na Terra Luna, tu vai ter uma carteira específica para ela. Ok? Se vocês pegarem esse vídeo aqui e utilizarem aquelas 12 palavras, vocês vão notar que vocês vão poder abrir essa carteira em qualquer computador. Vocês tomam conta dessa carteira. E eu nunca mais... E cada vez que alguém botar essas 12 palavras, pode rodar o mundo inteiro com essa palavra. Entenderam? Então eu só mostrei, eu criei num vídeo uma carteira que eu nunca vou usar, não tenho a menor ideia, que eu não tenho vontade de usar. Mas eu só criei para poder mostrar para vocês. Tá ok? Tá ok. Alguma pergunta? Qualquer pergunta, gente. O pessoal foi saindo ali falando que tinha que sair, que o Sim. Eduardo deixou comentário, a Ana Paula deixou um comentário ali. Mas pra mim, assim, ficou bem claro, assim, eu não sabia, não sei montar carteira, MetaMask e tudo mais, agora você deu o passo a passo ali pra gente. Eu vou fazer um vídeo amanhã com mais calma, com o passo a passo, tá? Tranquilo. Tranquilo, gente? Ficou ótimo, Fernando, a explicação, como é que mostrar pra galera seguir o passo a passo, como que é feita a criação, né? Isso aí ficou muito bom, parabéns, cara. Obrigado, Andrew. Obrigado mesmo. Fernando, uma dúvida só para fechar ali. Eu fiquei pensando assim, qual que é qual que tem mais vantagem? Comprar na Binance, lá, vou lá, abro a conta, compro uma Ethereum, um Bitcoin, alguma outra moeda por lá, ou entrar via MetaMask ali e comprar nessas outras redes ali que você mostrou pra gente? Nessas outras redes, a maioria tu vai conseguir comprar com cartão de crédito. E quando tu compra com cartão de crédito, tu paga IOF. Na Entendi. Binance, no Brasil, tu manda pro Pix sem custo. E aí tu compra na Binance e manda as tuas carteiras. Como eu falei nessa rede semana passada, eu compro quase todas os meus tokens na Binance e mando para minha rede. Mando para MetaMask, eu mando para Phantom ou para Terra Luna. Tá? E eu uso o mercado Bitcoin para comprar Ethereum, que eu parei de comprar Ethereum e estou comprando só Ethereum alavancada via Index Coop, que é o meu ETF, que é o que eu ando Tranquilo. comprando. Então, é isso. Legal. Agradeço aí a toda essa aula aí, muito conteúdo e de excelente qualidade.
Depois eu vou querer entender melhor se a gente comprar o Ethereum pelo ETF alavancado. É interessante ver isso aí, como é que funciona. E a próxima aula? A gente pode mostrar, pode começar. Podemos conversar na próxima aula, sim. Eu vou mostrar, vou falar um pouquinho na próxima aula eu vou falar um pouquinho das L2, vou falar da Solana e mostro da Index Group, sem problema nenhum. Da Polygon também. Tranquilo. Podemos falar sobre isso, sim. É só que eu compro ultimamente, tá? Porque assim, como o universo da Ethereum é muito caro, tá? A Index Group foi a primeira que fez um ETF on-chain, tu compra na rede mesmo, né, na blockchain. Então eles têm ETF como de DeFi, tem ETF de metaverso, eles têm ETF de o Bankless também, eles têm várias coisas legais. E na rede da Ethereum, tu pode comprar tanto Bitcoin quanto Ethereum alavancado 2 vezes. Ou tu pode comprar o Ethereum ou o Bitcoin para ficar short neles. Não 2 vezes, mas só short. E na rede da Polygon não tem do Bitcoin, mas só tem da Ethereum. Eu queria ter do Bitcoin também, mas não tem. Então estou comprando só. E o bom é $45. Agora caiu para 20, $30. O valor é pequeno por cada ETF, então é legal. Vale a pena. Vou colocar aqui no site para todo mundo ver. Legal. Beleza, gurizada? Agradeço a participação de todos. Desculpa se alguma coisa não funcionou como gostaria, mas... Fechou, ficou bom. Ficou muito Espero bom, ter agora ajudado só a continuar todos. pra próxima aula. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa Até mais, noite. boa noite.